Começa agora, Sem Nexo Podcast. E aí, meus amigos, hoje é dia 29 de setembro de 2025. Bem-vindos a mais um episódio do pior podcast da história, talvez da pior invenção da humanidade. Episódio o quê? Sei lá, 103? 104? Sei lá. Como vocês estão? Se você quer falar comigo, olha só, você pode, seu insignificante burro. Você pode mandar um e-mail pra mim, semnexopodcast@gmail.com. Eu vou deixar aí na descrição do episódio. Se você não quer ouvir isso aqui pelo YouTube, você pode ouvir pelo Spotify, que é só pesquisar o nome do podcast no Spotify lá. E se você não quiser ouvir pelo Spotify, porque tu é um fudido e não paga o Spotify, tu pode ouvir pelo RSS Feed. Aí tem um link na descrição aí tu se vira pra aprender como é que faz pra colocar. Tá bom? É isso, eu tinha que falar. Já pode acabar o episódio aqui já? Já pode? Cara, eu tô com sono. A minha namorada dormiu esse final de semana aqui. Daí a gente foi dormir, tipo, sei lá, meia-noite. E acordar às 5 da manhã, entendeu? Aí eu pergunto, por que foi dormir meia-noite? Tava transando? Antes fosse. Tava discutindo, brigando. Ai, cara. Ai. E aí, cara, ela mora em outra cidade, né? Daí ela prefere acordar de manhã e ir do que ficar aqui e, tipo, ir domingo à noite, entendeu? Aí eu acordo 5:30 da manhã. E aí tô com sono. Enfim, pelo menos o dia fica mais produtivo, né? Vamos lá, semana passada eu não gravei isso aqui, tá? E eu fui abrir o podcast no YouTube e deu, tipo, 200 views. Por nenhum motivo. Eu não sei porquê, ganhei, sei lá, uns 15 seguidores. O que leva alguém a ouvir isso aqui e falar, vou me inscrever nesse canal, o conteúdo é interessante. Enfim. E, cara, por que eu não gravei semana passada? Por alguns motivos. Segunda e terça eu estava em um curso, que eu já vou falar desse curso, já tenho reclamações a fazer. Estava em um curso, segunda e terça, tá? Quarta-feira e quinta-feira foi dias um pouco mais agitados. E na quinta-feira à noite, o coordenador do lugar onde eu trabalho morreu. Inclusive, presto todos os meus sentimentos e respeito a ele. E eu estava triste, tá ligado? Sofri porque era um cara que trabalho com ele já há muito tempo. Foi um cara que, foi pra mim quase que um pai dentro do futebol e tudo mais. Então, enfim, foi doído. Sexta-feira foi o velório, o dia inteiro, nessa função de velório e tal. E aí sábado, domingo de noite ali, e sexta de noite, sábado e domingo eu saí, né? Minha namorada tava aí, eu não ia parar o que eu tava fazendo pra ficar falando sozinho no carro, né? Enfim, e aqui estou eu na segunda-feira, tá? Voltando, como um cão arrependido, a falar com vocês. O que eu ia falar do curso? Olha só, eu sou um cara que duvido muito das minhas capacidades. Que por vezes eu olho pra mim e falo, cara, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. As habilidades que eu preciso de ter pra ser um técnico de sucesso são muito altas. Eu preciso ter, além de tudo, uma conexão com pessoas muito grande. Eu tenho que ter uma capacidade de liderança de pessoas, tenho que ter uma capacidade de gestão de pessoas, tenho que ter uma capacidade de execução de tarefas absurda, tenho que ter uma capacidade de percepção e de entendimento das coisas, de capacidade técnica de entender sobre tática, de treino e tudo mais. E por aí vai. Milhares de coisas, de habilidades que eu tenho que desenvolver num nível altíssimo. E eu fico duvidando da minha capacidade. Mas aí, cara, eu vou para um curso e só tem animal. Só tem animal, cara. Quando eu fiz o curso da CBF,
que é os cursos mais pica do Brasil, é da CBF, de técnico. E é a licença, você tem que ter o curso para poder ser licenciado para ser técnico. Não é obrigatório em todas as competições, mas algumas exigem, entendeu? E também tem a parte de conhecimento, que a licença te dá. E eu fiz a licença da CBF, e a questão de alunos, a qualidade era boa. Apesar que tinham caras que trabalhavam em escolinhas, que não estavam em clube, mas tinha uns caras que trabalhavam em clube grande, tinha uns caras que trabalhavam, sei lá, em Flamengo, em Goiás, que mais? Em Clube de São Paulo e por aí vai. E o nível dos professores era um pouco mais baixo. Teve umas 3, 4 aulas muito boas, mas, assim, de resto, foi bem fraco as aulas, sabe? Os professores eram fracos. E o da CBF foi muito caro o curso, é 5 mil. Mais viagem até o lugar, mais... Você gasta quase uns 10 pau, assim, pra fazer a licença da CBF. A licença C, né? Que é a mais básica. Depois tem a B, depois tem a A. Enfim. E aí, eu fui indicado pra um cara de um clube. Desculpa pelo bocejo aí. Eu fui indicado por um cara daqui que trabalha em um clube aqui em Santa Catarina a fazer esse curso da Federação Catarinense. E foi lá o otário que fazer. Paguei lá, mais barato, era R$2.500, eu acho. Paguei no Pix, toma. Paguei lá o curso. E, cara, com a qualidade de conteúdo boa, comparado com a da CBF, bem acima. Professores bons até. Tiveram aulas que não foram relevantes, tiveram aulas que não foram boas, mas várias aulas muito boas. E em relação ao conteúdo, me gerou bastante questionamentos, isso que é o mais importante pra mim. Fazer eu pensar, tá ligado? Não faça isso, faça aquilo, mas me fez pensar sobre a maneira que eu faço a minha prática, a maneira que eu penso, a maneira que eu ajo, entendeu? Como treinador. E beleza. Só que, cara, eu me estressei. Desculpa o bocejo, cara, tô com sono. Eu me estressei legal com os boçais que faziam curso comigo. Primeiro, eu era o mais novo da turma. Logo, eu sendo o mais novo da turma, o que se espera de mim? Ser o mais infantil. Ser o mais imaturo. Só que, muito pelo contrário, eu era o velho rabugento. Tá entendendo? No meio Cara, os caras tinham um papo de bar, assim. Uma imbecilidade pra falar. Tudo era risada, tudo era brincadeira. E, cara, eu não tô falando que você tem que ser o chato que só estuda, que só fala sério. Não, pô. Tu tem que zoar, Tanto que na época do curso da CBF lá, eu tinha o curso e de noite eu saía com o pessoal lá, a gente tomava cerveja, fazia umas merda. E teve um dia que até foi no puteiro, fui em balada, tá ligado? Isso não me impediu de estudar. E aprender, entendeu? Só que os caras não conseguem ter 10 minutos de conversa séria. E o que me impressiona é o nível de conhecimento, assim, de pessoas que trabalham nas principais escolinhas do estado, trabalham em clubes, né, no estado, que são caras que talvez futuramente vão tá aí trabalhando na base do Brasil, formando jogadores pelo Brasil. Esses caras são completamente imbecis, cara, animais. E eu falei pra um cara lá, pra um amigo meu do que eu fiz no curso, eu falei, cara, é por isso que o Brasil não ganha Copa, cara. Olha a merda do nível dos profissionais que trabalham no Brasil. E assim, eu não consigo descrever pra vocês, cara. Mas assim, se liga, teve uma... Primeiro que parece um ensino médio, assim, que não cala a boca hora nenhuma, fica conversando, enquanto a pessoa tá falando. Tá ligado? Pô, irmão, tu não tá na escola, brother. Tu tem total direito de pegar e tirar tuas coisas e vazar, mano. E ficar conversando lá fora, mano. Entendeu? E eu entendo que às vezes a aula é chata e tal, mas, cara, cala a boca, mano. Cala a boca. Teve uma aula, cara, eu juro pra você, que essa aula eu me estressei e saí, mano. E saí da sala e fiquei andando pro lado de fora, porque eu não aguentei, não. Os caras começaram a falar sobre... A aula era sobre parte física, né? Treinamento físico. E aí chegou um velho lá, caduco, que não falava lé com cré, tá ligado? E falou, eu acho, professor, que o Pelé jogaria nos tempos de hoje. Aí eu falei, mano, não acredito que, o cara parou a aula pra falar isso.
Tá entendendo? Que papo de bar do cacete, que papo de tipo, eu teria esse papo com os meus amigos, tomando uma cerveja. Se o Pelé jogaria hoje. Tá entendendo? Não é tipo, o papo não é... As demandas físicas do futebol atual. Os jogadores de décadas passadas conseguiriam se adaptar às demandas físicas? A pergunta, no final das contas, é parecida. Só que, você entende o contexto e a maneira de falar, tá ligado? E aí ficaram discutindo por 40 minutos, brother. Se o Pelé jogaria hoje. Aí eu falava, não, mas é que hoje o futebol é não sei o quê. Aí o outro falava, não, mas o Pelé era bom demais. Aí o outro falava, não, porque o Pelé jogava contra pedreiros. Você tá entendendo? Que a maioria das conversas das pessoas não é de futebol, é sobre futebol, tá entendendo? Quando as pessoas falam, as pessoas não falam sobre por que o time foi dominante em relação ao outro. Como que o time... como que aquele jogador se desempenhou um papel melhor porque ele era um canhoto que tava jogando pela direita, entendeu? Mas não, é tipo, olha como é que o Gabigol fez o gol e demonstrou o muque pra torcida. Ele já é ídolo? E ponto de interrogação. E é isso que é a conversa das pessoas que trabalham com futebol. As pessoas que trabalham com futebol não entendem nem futebol, cara. Não entendem. A maioria não entende. Quem entende é quem tá nos clubes, quem tá no alto nível. O resto, a maioria, a média, quem realmente forma o futebol brasileiro, que são os 90%, são um bando de burros. Bando de burros. Cara, isso me estressou tanto, cara. Até na formatura, os caras não calavam a boca, cara. Aí eles fizeram uma formatura lá. Tipo, a Federação Catarinense fez um ótimo trabalho, assim. Tirando as coisas ressalvas, né? Que teve várias coisas ruins também. Mas comparado com o que eu vivi na CBF, a Federação Catarinense deu de 10-0, assim. Tá ligado? Só que, mano, o nível dos alunos é baixíssimo, assim. E o pior. Teve uma hora que o professor, que era um professor lá, que ele é coordenador do Vasco, tá ligado? O cara é foda. O nível dele de conhecimento alto. Eu sou chato, tá ligado? Eu fico perguntando ao professor, eu fico fazendo um questionamento. E eu virei o CDF, tá ligado? Os caras ficavam me zoando que eu era o CDF. E foda-se também, um bando de velho que sabe de nada. Vou ficar me ignorando. Vou ficar me importando com um monte de velho falando, tá ligado? Foda-se. Aí teve um trabalho. Teve um trabalho lá que esse professor falou, cara, cada um vai montar uma atividade, né? E aí vocês vão... vocês vão apresentar. E no final, o professor falou que ia pegar e ele montar a comissão técnica dele. Ia chamar alguns alunos pra participar do trabalho dele. E ele ia definir e ia demonstrar como é que seria uma atividade aplicada da maneira que ele acha que uma atividade deve ser aplicada. Beleza, e obviamente eu me candidatei, porque, eu queria aprender com o cara na prática, tudo que eu queria. Me candidatei e o professor já gostou de mim, recebi vários elogios e tal. E ser CDF é importante, cara, e ser chato, assim, e perguntar, é importante. E aí, beleza. Só que teve um cara lá, cara, que obviamente é um carioca, porque cariocas são filhos da puta. E o bom de malandro, desgraçado, cara, que é tudo vagabundo. Nossa, meu Deus, cara. Esse curso me fez odiar o carioca. Eu não odiava os cariocas. Eu só achava eles, foda-se. Agora, cara, eu criei um ódiozinho pelos cariocas. Porque todos esses vagabundos que eu falei, que são um bando de otário, e que não quer estudar, que não quer saber de nada, foi lá só pra falar, porque fez o diploma, que fez o curso. Era tudo carioca, obviamente. Beleza, né? Aí esse cara, que era um cara que tava entrando na bola agora, foi jogador e tal, mais velho assim, e o filho dele veio jogar num clube aqui em Santa Catarina, e ele se candidatou, e ele virou preparador físico. E aí no meio da atividade lá, tentando, ajudar o professor, falar, não sei o que, papapá, e não pra demonstrar que eu era foda, pra aprender, tá ligado? Eu perguntei pro cara, tá, e quanto tempo? E porque o cara tinha que falar pro professor lá, que deu 1 minuto. E eu falei, mano, já deu 1 minuto essa porra. Eu perguntei pro cara e o cara respondeu num tom irônico, já deu. Entendeu? Como se porque ele realmente não tava olhando o tempo. Daí eu me estressei nessa porra e peguei o meu relógio e comecei a fazer o trabalho dele de cronometrar. E ele começou a zoar e falar, tá querendo tomar meu lugar, falando em voz alta, assim, pra eu ouvir, e zoando com os outros caras do lado, todo mundo rindo, todo mundo tirando sarro, tá ligado? Ou seja, o Brasil é um país de merda, tá ligado? Essa é a cultura do Brasil. A cultura do Brasil não é cultura de trabalho, não é cultura de desenvolvimento, não é cultura de empreendedorismo, não é porra nenhuma. O Brasil é uma cultura de vagabundo. Isso que é a média do brasileiro, tá ligado? Isso me irritou, não só porque esse cara ficou zoando minha cara, também. Mas porque a média é isso, mano. A média no Brasil é um bando de vagabundo.
Porque se dependesse, a maioria desses caras não ia trabalhar com isso, ia pegar uma vaguinha no governo, ia sentar lá e não ia trabalhar, tá ligado? O brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro não gosta de se envolver, de desenvolver, é um bandinho de merda que se acostuma e aceita o mínimo, aceita fazer o mínimo. Se propõe a fazer alguma coisa e faz o mínimo, porque tá bom ser o mínimo, tá bom ser medíocre, tá ligado? Essa que é a merda do Brasil que a gente vive do cacete, tá ligado? É foda, é uma merda, tá ligado? E por isso que essa porra desse país é uma desgraça. É uma desgraça. E por isso que o Brasil, futebolisticamente... Cara, vou te falar. Eu trabalho com futebol e eu falo. A gente ganhou 5 Copas do Mundo só por causa de uma sorte de a gente ser um país grande de território, um país grande de quantidade de pessoas e praticar muito futebol. Somente por isso. A gente não ganhou Copa do Mundo porque a gente é uma cultura brasileira de futebol. Sabe, às vezes fala assim, a gente tem que respeitar a escola brasileira de futebol. Que porra de escola brasileira? Não existe escola brasileira, não existe estudo, não existe desenvolvimento, não existe pensar no que tá fazendo. O futebol brasileiro começou a pensar e ter metodologia nos últimos 5 anos, tá ligado? Porque não existia isso. O Brasil ganhou a Copa do Mundo por sorte. Porque é um país que tem muita diferença étnica, então aparecem várias pessoas de vários jeitos, então vai ter pessoas altas, fortes, magras, baixos, pretos, brancos, de tudo. Você vai na Europa, por exemplo, numa Espanha da vida, são pessoas mais baixas, são pessoas de um jeito que, por exemplo, o futebol deles tem que ser um futebol de passe, tem que ser um futebol de toques curtos, não um futebol de drible, porque não é o futebol deles, tá ligado? E o futebol brasileiro foi ganhando porque tinha os melhores jogadores. Só por isso. A história é isso. Só, simplesmente por isso. Não é porque tinha bons técnicos, não é porque tinha boa metodologia de treino, não é porque tinha bom nada. Só tinha melhores jogadores por puro acaso. Se o Brasil fosse um país menor, se o Brasil fosse um país que tivesse apenas uma etnia, por exemplo, a gente não ia ganhar porra nenhuma no futebol. Porque, tipo, tem outros países que são grandes também, que tem muita gente, e tipo, não tem, por exemplo, México, por exemplo. É um país grande em território, grande em quantidade de pessoas, só que tem uma diversidade étnica muito menor que a nossa, tá ligado? E tem uma cultura de futebol muito menor que a nossa. A gente só é bom no futebol, entre aspas, a gente não é bom no futebol, a gente ganhou a Copa do Mundo. É só. Tá ligado? Porque se a gente, todas as Copas do Mundo que a gente ganhou tivesse perdido a final, a gente não ia ser considerado nada pro futebol. É só porque a gente ganhou as Copas do Mundo mesmo. Tá ligado? Então assim, ó, esse país que a gente vive é uma desgraça, é uma merda do caralho. E eu queria desabafar isso e falar mal do brasileiro, tá ligado? E do carioca também, porque, mano, o carioca é um lixo. Cara, eu não tenho mais muito o que falar não, já deu 17 minutos, eu não tô afim de ficar falando também. Eu tenho que resolver um BO porque eu comprei uma coisa e veio estragada. Merda. Adeus. Até semana.